Fala pessoal, vamos iniciar nossa aula sobre regra de 3 simples e porcentagem. Se você não viu a aula de regra de 3, eu espero que volte esse vídeo e assista para que você possa ter um entendimento melhor sobre o assunto. Então começaremos essa aula com essa seguinte questão. Numa caixa havia 60 laranjas e 95 estão em bom estado. Calcula a quantidade de laranja de bom estado. Então você observe que aqui eu tenho duas grandezas, que são as grandezas laranjas, quantidade de laranja e percentual. Então se você não lembra muito bem de porcentagem, vou explicar rapidamente um pouquinho de porcentagem. Então, separando essa tabelinha aqui, porcentagem e seu significado. Então, quando eu me referir 100%, então eu estaria me referindo a todos os elementos do conjunto. Vejamos, se eu tenho uma caixa aqui com uma quantidade de bolinhas, de esferas. Então, essa quantidade total de bolinhas dentro da caixa corresponde a todos os elementos do conjunto, ou seja, corresponde aos 100%. Está completo com as 8. Então, aqui corresponde aos 100%. Ou eu tenho aqui uma certa quantidade de dinheiro na carteira. Essa quantidade de dinheiro na carteira corresponde aos 100% que eu tenho na carteira, ou seja, todo o dinheiro da carteira. A carteira seria o conjunto de dinheiro, os elementos. Então, corresponde os 100% que eu tenho na carteira. Então, 100% se refere ao todo que eu tenho naquele momento, ok? 50% seria a metade dos elementos do conjunto. Então, nesse caso aqui, dentro da caixa eu tenho 8 bolinhas, a metade seria 4. Então 8, 4. Então 4 seria 50%. Então na carteira, se eu tenho 100 reais, a metade é 50. Então 50 seria 50%. E 25% corresponderia a um quarto dos elementos do conjunto. Ou seja, a quarta parte. Então se você tem 100% e divide em 4, fica 25% para cada. Então grave bem essa tabelinha aqui, que ela vai ser bem útil. Então, se você não entendeu bem, vou explicar de forma bem detalhada. Então, temos aqui as 8 bolinhas. Essas 8 bolinhas correspondem ao total, todos os elementos do conjunto, ou seja, os 100%. Se eu dividir ao meio, eu vou ter 4 bolinhas de cada lado, ou seja, 50%. Eu estaria dividindo os 100%, ou seja, os 50% para cada. Então, 50% seria 4 bolinhas. E se eu dividir essas 8 em 4 partes, eu estaria dividindo em 25%. Voltando para a questão. Então, como é que se resolve uma regra de 3? Primeiro a gente faz a tabelinha separando as grandezas. Então, de um lado eu tenho a quantidade de laranjas e a porcentagem. Então eu tenho 60 laranjas. 60 laranjas corresponde ao total de laranjas que tem na caixa. Então, se corresponde ao total de laranja, total de elementos que tem no conjunto, corresponde aos 100%. Então, 95% é a quantidade de laranjas em bons estados. Qual é essa quantidade de laranja? Eu tenho um percentual, mas quero saber em quantidade de laranja. Então, é só resolver usando a regra de 3. Lembrando que a relação entre porcentagem e o valor é diretamente proporcional, sempre, ok? Mexeu com porcentagem usando a regra de 3 sempre será diretamente proporcional. Resolvendo ficaria assim, 60 sobre x igual a 100 sobre 95. Nesse caso eu não vou simplificar o 100 sobre 95. Toda vez que o x estiver na diagonal, toda vez que o x estiver na diagonal com 100, você deixa que facilitará o seu cálculo lá no final. Ok? Então ficaria assim, resolvendo x vezes 100, 100x igual a 60 vezes 95. Então repete o 100x igual 60 vezes 95, daria 5.700. Isola o x e passa o 100 dividindo os 5.700. Como os dois números terminam em zero, cancela
um zero de cima com um zero de baixo, que é a mesma coisa de dividir por 10. Nesse caso, estaria dividindo por 10 em cima e embaixo e logo depois por 10 de novo. Então ficaria o quê? 57 sobre 1, ou seja, 57. Logo, há 57 laranjas em bom estado. Certo? Vejamos o segundo exemplo. Maria esqueceu de pagar um dia a conta de água de sua casa no mês passado no valor de R$ 120. No entanto, esse mês veio a cobrança de uma multa de R$ 15. A quantos por cento o valor da conta vencida corresponde à multa? Ou seja, em qual é o percentual dessa multa? Então vamos resolver usando a regra de 3. Então o primeiro passo é separar as grandezas. Então aqui nós estamos falando em valor, reais e porcentagem, que é o que ele quer saber. Então 120 corresponde, certo? O valor total da fatura da conta de água. Então se é o total da conta de água, corresponde aos 100%. E R$ 15, que é a multa, vai corresponder a quantos por cento? Então agora é só resolver. Lembrando que trabalhando com porcentagem sempre será diretamente proporcionais às grandezas. Então a fração vai ficar 120 sobre 15 igual a 100 sobre x. Como a diagonal não tem o 100 nem o x, a gente vai simplificar o 120 sobre 15 para facilitar o nosso cálculo. Então a gente pode simplificar dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então 120 sobre 15 simplifica em cima e embaixo por 5. Então 120 dividido por 5, 24. 15 dividido para 5, 3. É divisível ainda? Sim, só que não mais por 5, vai ser por 3. 24 dividido para 3, 8. 3 dividido para 3, 1. E quando eu tenho um número com denominador igual a 1, é a mesma coisa que 8. 8 dividido para 1, 8. Agora, vamos substituir 120 sobre 15 por 8. Substituindo, vai ficar assim, 8 igual a 100 sobre x. Aí você faz o meio pelos extremos. O produto do meio é igual ao produto dos extremos. Então, 8 vezes x igual a 100 vezes 1. Como não tem nenhum número no denominador, embaixo do 8 é igual a 1. Então, 100 vezes 1, 100. Isolo o x e passo o 8 dividindo o 100. Fazendo essa divisão, 100 dividido para 8 é igual a 12,5. Então, 100 dividido para 8, 12,5. Logo, a multa da conta vencida é de 12,5. Então, esses 15 reais que veio de multa, ele corresponde a um percentual de 12,5. Ok? Vejamos uma terceira situação. Na compra à vista de um videogame, o vendedor oferece 15% de desconto. Se o valor desse videogame é de R$ 900, quanto uma pessoa pagará caso opte por fazer uma compra à vista? Então, já vimos como é que fazemos essa questão. Separa as grandezas na tabela. De um lado eu tenho valores em dinheiro e o percentual. Então, tenho aqui em dinheiro 900. Esse 900 vai corresponder aos 100%, porque é o valor total do videogame. O videogame corresponde ao valor total. Então, ele é o 100%. Total dos elementos do conjunto. Então, se ele é o valor total, é os 100%. E 15% vai ser o valor do desconto, que eu não sei quanto é. Eu sei que 15% é um valor. E que valor é esse? É x. X é o valor que a gente quer encontrar. Resolvendo, ficaria assim, 900 sobre x igual a 100 sobre 15. Então, como o x está na diagonal com o 100, não precisamos simplificar o 100 sobre 15, que na divisão ficará bem mais simples de resolver. Ok? Então vamos lá. 100 vezes x, 100 vezes x é igual a 900 vezes 15. Repete, igual 900 vezes 15 vai dar 13.500.
isola o X, repete o 13.500 e o 100 passa dividindo. Como em cima tem 2 zeros, embaixo tem 2 zeros, eu posso cancelar. Cancela um zero de cima com um zero de baixo, cancela um zero de cima com um zero de baixo. Então sobrou quem? X é igual a 135 sobre 1, que é a mesma coisa de 135. Esse valor que a gente encontrou é o valor do desconto. Ou seja, ele vai pagar o videogame à vista e vai receber um desconto. Então, esses 15% corresponde a R$ 135. Então, quanto é que vai sair o videogame para essa pessoa que vai ter esse desconto? Então, agora a gente vai saber quanto ficou o preço do videogame após o desconto. A gente tem 900, que era o preço do videogame, menos o desconto, que era os 15% que a gente encontrou, vai ficar 765. Então, esse é o valor do videogame que a pessoa comprou à vista. Ok? Espero que tenham entendido e até uma próxima aula.